Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui do canal Investir na Prática, o canal que mistura investimentos e programação. Hoje a gente vai falar de um tema muito conhecido dos investidores, que é a criação de indicadores técnicos. E hoje a gente vai falar do indicador mais conhecido, sem dúvidas, que é a média móvel. A média móvel de preços é um indicador muito usado como referência para você entender qual que é a tendência do ativo, se ele está subindo, se ele está caindo, e também entender se os preços estão se descolando muito dessa média, né? E entender qual que é a possibilidade de entrada e preços de referência para esse ativo. Para utilizar a construção, para fazer a construção desses indicadores, nós vamos utilizar aqui a plataforma Opilab. A plataforma ela é uma plataforma online, web, e ela, além de ter a aplicação web, ela também disponibiliza para a gente a API para consumo. Nessa API, a gente consegue simular a estrutura de opção, fazer controle integrado de todos os ativos da carteira. A plataforma também disponibiliza aí toda a documentação completinha, então você pode acessar lá histórico de preços, ver os dados fundamentalistas das empresas, todas as séries de opções disponíveis por ativo. A documentação ela é bem completinha, tá? Você pode acessar lá, eles têm aqui como fazer cada coisa, cada acesso. Você vai conseguir ver, além dos dados históricos, também ter acesso aos robôs de execução e que facilita muito a vida no dia a dia do investidor. Para quem ainda não tem acesso, eu vou deixar aqui nos comentários o link disponível para você fazer o cadastro. Você tem 30 dias gratuitos para testar e aplicar todos esses códigos aqui que a gente vai fazer hoje, beleza? Então vamos para o vídeo de hoje aí. Quero mostrar para vocês o nosso VS Code e, como sempre, vamos começar do início, né? Para fazer a nossa construção aqui hoje, nós vamos utilizar as bibliotecas Requests para fazer a chamada na API do Opilab. Vamos utilizar aqui a função do Pandas. Vamos utilizar o PLT para integrar e a gente conseguir ver aquele gráfico no final. Vamos usar a função datetime e a NumPy. Para você fazer o acesso na API do Opilab, você precisa fazer uma autenticação. Esse código aqui, lembrando, eu vou deixar disponível para vocês fazerem o download dele no GitHub, mas é importante que você abra o VS Code e vá fazendo comigo lado a lado, para que cada passo você vai entendendo e vai pegando aí, vai fazendo o cérebro acostumar com a informação. Para fazer a autenticação na API, a gente vai criar uma funçãozinha usando o dash aqui e vamos chamar ela de getToken. Para você conseguir fazer a autenticação, ou seja, pedir, você precisa passar lá esse token nos pedidos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é construir essa função. A função ela tem que ter um body para você passar na chamada. E aí, esse body a gente vai usar aqui, ó, nessa função requests, dando um post na API. Então, a função request que a gente importou aqui em cima, ela tem algumas funções, o get, o post, o delete. Aqui a gente vai usar o post, que é o que a API indica para a gente, tá? Lá tem o passo a passo, mas aqui vocês podem só seguir. O endereço que a gente vai precisar pegar é este aqui. E vamos passar o e-mail e a senha como um corpo, como um body, para conseguir o Access Token, que é o que a gente precisa para fazer as chamadas aqui de dados históricos. Construindo aqui essa função, a gente deixa ela aqui e vamos também construir uma função para retornar a série histórica. A série histórica, como funciona? Você vai lá pedir para o Opilab. Eu quero que você me envie aí o histórico de preços e ele precisa estar com a data do lado, né? Porque a gente quer fazer um vetor, ou seja, a gente quer os dados históricos com a data do lado. Então, essa chamada na API que a gente vai fazer é justamente isso. A gente vai construir aqui, ó, esses dados aqui, a gente está chamando a API, então usando o requests, mas ao invés de usar o post que a gente tinha usado aqui em cima, a gente vai usar o get. Usando o get e passando o endereço que eles disponibilizam para a gente poder fazer isso, a gente vai conseguir aqui retornar um data frame que tenha os fechamentos por ordem e as datas no indexador também fazendo certinho a correspondência com os fechamentos. Então, o output dessa função aqui vai ser um data frame com uma coluna chamada close, que vai ter todos os fechamentos, e vai ter um indexador as datas desses fechamentos, certo? Então, vamos para a prática aqui para poder entender um pouquinho melhor. Só alguns detalhes para vocês entenderem aqui a função. No getToken, eu estou passando como input da função o e-mail e a senha. Vocês vão fazer isso aqui já rapidinho aqui embaixo. Aqui na função getFechamentos por data, que a gente acabou de criar também, a gente vai passar o token, esse token que a gente conseguiu aqui em cima,
o símbolo que a gente quer pesquisar, a data de início, a data do fim e a resolução, né, que é o time frame que a gente quer que os dados retornem para a gente. A gente sempre vai usar o resolution é igual a 1D para deixar de default. A gente não precisa ficar passando isso na função. Mas se a gente quiser mudar isso aqui mais para frente, vocês também podem mudar isso aqui para, por exemplo, 60. Se você mudar para 60, ele vem no gráfico de 60 minutos. Aqui a gente vai continuar usando o 1 dia mesmo, tá? Aqui não se preocupem muito com a chamada, é só vocês copiarem aqui, mas eu estou usando aqui um input.format, então alguns parâmetros que a chamada precisa, por exemplo, né, o token, a resolução, a gente vai usar o .format, que é essa função onde você consegue injetar strings dentro de um endereço. Hoje não é aula para vocês aprenderem isso, copia a função aqui se vocês ainda não sabem, mas para frente, se vocês quiserem, a gente tem aqui no canal uma aula só de requests, tá ok? Essa função aqui, ela vai te retornar um documento que a gente chama de JSON, que é muito parecido com um dicionário. Ele vem com valores e chaves e valores para você poder consultar. Quando a gente fizer a chamada na API, ela vai retornar um JSON, né, que é um documento, e a gente quer isolar dentro desse documento só a data, tá? Esse data não é a data de dias, tá? É de data de calendário. É a data de dados, tá? Porque está em inglês lá. Então, utilizando essa função aqui, ó, isolando no final a data, quando a gente vai, quando essa função retorna, a gente vai iterar sobre esses dados que a gente acabou de coletar e vai pegar só o close e vai pegar só o fechamento, né, o dia de fechamento desse cara. Então a gente vai guardar os fechamentos e as datas desses fechamentos. Aqui, para a gente poder fazer a chamada na API dos fechamentos, a gente tem que usar uma funçãozinha from timestamp, porque a API ela retorna a data no tipo timestamp. Gente, se vocês não souberem o que é timestamp, não se preocupa. A gente não precisa saber 100% de tudo para poder aplicar os fundamentos aqui na prática, tá ok? É legal vocês pesquisarem. Aqui no canal a gente tem uma trilha só ensinando vocês a começar no Python, tá bom? Então aqui a gente vai aplicar para vocês já verem aqui como é que funciona. Para não mostrar para vocês aqui a minha senha, eu criei aqui um documento onde tem lá o meu e-mail e a minha senha. Eu vou utilizar esses dados aqui para fazer a inserção do que é e-mail. Aqui vocês, ao invés de utilizarem essa parte do código, vocês vêm aqui e digita direto o e-mail de vocês, tá bom? Sempre quando vocês forem digitar, por exemplo, o meu e-mail, eu tenho que digitar entre aspas, tá? Então, se vocês forem utilizar essa função aqui, quando vocês forem passar aqui, ó, ao invés de utilizar esse CSV underline out, que é um documento que eu criei, vocês passam direto o e-mail de vocês, email@email.com.br, entre aspas, para dizer que é uma string, tá ok? Beleza, então eu estou aqui passando o meu e-mail e minha senha, e aí eu vou chamar então aqui a função. Se vocês quiserem ver o que aquela função de token retorna, vocês podem vir aqui, ó, e usar essa função para ver o que ela retorna. Passando o e-mail e senha, ela vai retornar um token, que é um número bem esquisitão aí, cheio de caracteres. Eu não vou expor ele aqui para não ficar gravado no vídeo, mas vocês podem usar. Então vamos lá, agora eu vou chamar de token essa função, porque ela vai me retornar um token, lembra? Ela está aqui em cima, a gente criou essa função, e aí no final ela vai me retornar um access token, que é o que eu preciso. Então eu estou chamando essa função, passando o meu e-mail e senha que eu acabei de definir aqui em cima, e o retorno dessa função é aquele número para eu poder fazer uma chamada na API dos fechamentos. O símbolo que eu vou pesquisar aqui é a Petrobras, e eu tenho algumas formas de fazer a data início. Eu gosto de utilizar a data início, datetime.today, que é hoje, menos alguns dias. Eu uso a função timeDelta e uso aqui days é igual a 365, por exemplo, para pegar um ano. Você poderia vir aqui e passar, ao invés de passar essa data início, você poderia vir aqui e passar uma data específica. Você podia vir aqui e falar, eu quero começar do datetime 2020, 1 de janeiro de 2020, por exemplo. Tá? Eu gosto mais de usar essa outra função aqui embaixo, que eu digo quantos dias eu quero. A data fim vai ser hoje mesmo, eu uso datetime.today, que hoje, no caso, é 28 de agosto de 2022. Então vamos ver como é que sai isso aqui. Eu vou chamar essa função. Então lembrando, a gente definiu a função token e definiu a função get fechamentos por data. O que ela retorna para a gente? Se vocês olharem,
eu pedi 365 dias aqui, então ele vai retornar do dia 30 de agosto de 2021 até o dia 26 de agosto de 2022, que são as datas disponíveis aqui. Lembrando que ele está puxando dias corridos e não número de pregões. É importante aqui ressaltar que quando eu faço a chamada na API, eu utilizo aqui no endereço um carinha chamado smooth, é igual a true. Se vocês olharem na documentação lá do UpLab, vocês vão ver que smooth é igual a true, ele retorna para mim uma suavização da série histórica, porque às vezes tem final de semana, um feriado, então o próprio sistema lá na API do UpLab já trata esses dados para mim para retornar tudo bonitinho, beleza? Então, quando eu tenho um data frame aqui com todos os closes, com todos os fechamentos, a partir de agora aqui eu posso usar dois métodos e eu vou ensinar para vocês os dois aqui. Um mais fácil, que é usando a pre-built function do Pandas, que é uma função já pré-construída, e ela é uma função chamada rolling. Ela é uma função super prática, vocês vão ver aqui agora. Eu vou criar uma média móvel e utilizando esse primeiro método, que é utilizar o rolling do Pandas. Então, eu quero uma média de 50 e uma média de 100 para poder plotar. E então eu vou definir aqui, ó, períodos da média 1, 50, período da média 2, de 100. E eu vou dizer que o df_min, né, que eu estou falando aqui, é um data frame novo que ele vai criar. Só que ao invés de pegar os fechamentos, eu vou utilizar aquele df que eu criei aqui e vou pedir para ele dar um rolling no período da média que eu estou estipulando aqui em cima e vou utilizar a função min. Utilizando a função min, ele vai me retornar um novo data frame com as médias daquele dado que eu passei, no caso aqui, os fechamentos. Então, quando eu der essa função .rolling, que é uma função pré-construída do próprio Pandas, então isso aqui tem que ser um data frame para isso funcionar. Meu data frame original, ele só tem os preços de fechamentos, então ele vai pegar esses fechamentos e vai calcular a média móvel, ou seja, a partir do período que eu estou estipulando, ele vai calcular em janelas qual que é a média desses preços. E vai me retornar um novo data frame com uma substituição de dados. Tá vendo que aqui antes eu tinha close, e só que agora que os valores mudou. Ó, pode dizer, dia 26/8, ele não está mostrando mais o valor que ele estava mostrando antes. Ó, ele está mostrando aqui, era 33, foi para R$25. Por quê? 25 é a média móvel. E nesse caso aqui, eu estou plotando a 2, aqui estou mostrando a média móvel 2, que é de 100 períodos. Então, se vocês olharem, tem uma grande diferença aqui entre esses dois data frames, que é, além do preço final, claro, esse aqui no começo, vocês veem que ele tem valores. Né? Então, ele começa lá no dia 30 de agosto de 2021, a R$17, que é o preço de fechamento. Mas se eu estou pedindo uma média móvel de 50 períodos, lembra que a média móvel, se ela precisa de 50 períodos para calcular um período, então não tem como ela calcular o valor da média móvel antes de dar 50 períodos, porque ela precisa de pelo menos 50 períodos para poder plotar. Isso é a mesma coisa na média de 100. Então, os primeiros valores, quando eu retorno essas funções, eles não existem. Porque ele precisa daquele período para poder calcular o indicador. Então, quando eu faço a plotagem desses indicadores, ele vai mostrar para mim aqui, ó, esse gap, tá vendo? Que existe preço, mas ele precisa de um preço para calcular primeiro a média de 1, que é de 50, e a média de 100, a verdinha. Você pode ver que a média de 100, que é mais longa, ela começa depois, justamente porque os primeiros valores ela usa para poder calcular o primeiro valor do indicador. Aqui em cima, quando eu calculei aqui as médias móveis através da função rolling do Pandas, ele me retorna aqui um novo data frame, mostrei para vocês. Só que eu não quero um novo data frame, porque eu quero que ele insira esse valor das médias móveis como uma nova coluna aqui do lado, para eu poder plotar junto os preços e também as médias móveis. Então, eu vou criar um novo data frame para poder manter os dados originais e vou inserir assim, essa função df2 aqui, ó, que eu passo um novo key, eu vou inserir no data frame uma nova coluna. E quais são os valores dessa coluna? Os valores são os valores criados pela média de 50 e esses dois aqui, esse outro aqui, pela média de 100. Para eu isolar os valores de um novo data frame, eu vou dar o nome da coluna. Lembra que ele está aqui, ó, close, é o nome da coluna do data frame criado para a média móvel rolling. E vou isolar só os valores, porque eu não quero que ele retorne em série, eu quero que ele retorne em lista.
Vou fazer a mesma coisa para a média 2. Quando eu nomeio as duas médias, eu posso pedir para plotar esse data frame, lembrando que ele vai ter então agora os closes, a média 1 e a média 2. Quando eu peço para plotar, é exatamente isso que sai. Eu dei um fig size aqui, ó, só para poder aumentar o tamanho aqui da plotagem, certo? Então, se vocês forem ver aqui, temos os preços em azul, os closes, e temos a média 1, que é a média de 50, a média curta, e temos uma média mais longa, que é a média de 100. Maravilha, gente? Muito facinho, babinha. Agora a gente vai ensinar um novo passo um pouquinho mais avançado, porque vocês aprendendo a dar esse novo passo, vocês ficam mais prontos para colocar qualquer indicador que não necessariamente precisa já estar pré-construído pelo próprio Pandas ou qualquer outra função do Python, tá? Vamos aqui então criar uma função para calcular um indicador. Pode ser média móvel, pode ser índice de força relativa, você vai poder usar essa função aqui para várias coisas, eu vou ensinar para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para criar a função, vou chamar o def aqui de novo, vou chamar ela de SimpleMA, que é uma média móvel simples que eu vou fazer. Vocês poderiam usar qualquer outro método, um método exponencial. Os inputs dessa função vão ser a própria lista de preços, né, a lista de cotações e os períodos que eu quero, a janela que eu vou calcular o indicador. Eu vou fazer primeiro uma checagem, tá, para vocês terem certeza que o tamanho da lista de fechamentos seja o suficiente para calcular o indicador, a média móvel. Essa primeira checagem vai te retornar uma mensagem caso você peça, vamos supor, você vai passar 100 dias e quer calcular uma média de 200. Não tem como fazer isso, porque ele vai precisar de pelo menos 200 períodos. Então essa checagem vai te avisar isso. Mas beleza, então se a gente conseguir então ter o tamanho suficiente, ele vai passar por aqui. E lembra que no começo ele tem que preencher essa lista do indicador com valores que não existem? Então, enquanto o tamanho dessa lista de indicador que ele está calculando não for pelo menos o tamanho do período, ele não pode retornar nenhum valor. Então ele vai appendar, ele vai inserir nessa lista do indicador um non, que é a mesma coisa do none que a gente viu aqui em cima. Ó. Tá vendo esse none? O Python trata da mesma forma o non number e o none. Tá? Então, aqui, para a gente preencher essa primeira parte que tem o gap do indicador, nós vamos preencher com none. Então, enquanto a lista de indicador não for do tamanho dos períodos da janela que a gente está calculando, ele vai preencher de none. Então, e depois disso, ele vai, enquanto ele não conseguir preencher até o final, que é o tamanho da lista inteira de preço, então eu passei uma lista de 100 dias e eu quero uma média móvel de 20, por exemplo. Então ele vai preencher com none os primeiros 20 e os próximos 80, enquanto não chegar em 100, ele vai fazer o indicador, ele vai appendar para mim na lista do indicador aqui também. Eu vou utilizar como indicador o npmin, eu vou utilizar aqui uma função do NumPy que calcula a média do período que eu estou passando, de uma lista que eu passar. Então, para fazer esse indicador aqui, eu vou usar essa funçãozinha aqui que vai cortar em janelas do tamanho da média móvel que eu estou pedindo e vai calcular o min, a média. Esse valor de média ele vai appendar na minha lista de indicador. Então, lembra que no começo aqui, ó, ele vai appendar none e depois, a partir disso, ele vai começar a calcular através da função do NumPy esta linha aqui. E essa linha aqui é uma lista, certo? Que está usando essa função do NumPy para poder calcular a média móvel do período que você pediu. Maravilha! É um pouco complicado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pausa o vídeo, volta e vai entendendo passo a passo aqui. Quando vocês pegarem uma, duas vezes, vocês vão ver que é tranquilo. Aqui é interessante que essa função ela é bem genérica. No lugar desse indicador, eu poderia passar qualquer outro indicador, não precisa ser uma média móvel, vocês vão ver em vídeos mais para frente, que a gente utiliza índice de força relativa ou algum outro aqui. Você pode usar uma outra função que te retorne, por exemplo, ao invés da média móvel simples, você pode usar uma biblioteca do SciPy e retornar uma média móvel exponencial, por exemplo, aí você que manda. Então, vamos ver o que sai aqui dessa função, ó. Eu vou usar a função para criar a lista de médias. Eu vou fazer uma lista de média 1 chamada lista média 1, que vai dar a janela, vai dar o período da média curta. E eu vou fazer a lista média 2, que vai dar o período da média longa, certo? Vou passar aqui ó, na função, o que eu preciso passar? Eu preciso passar uma lista de cotações já isolada
Então, eu preciso passar aqui só a lista de preços. Aonde que está essa lista de preços? Ela está lá no nosso DF1 que a gente criou aqui, lembra? Essa é a lista de preços. Se eu isolar essa lista aqui, que está dentro desse data frame, eu consigo uma lista de preços, que é o que eu preciso para passar na função. Certo? Então, aqui, ó, df close, eu estou isolando a lista de preços lá de cima. Lembrando que para fazer uma lista, eu coloco um ponto values, eu isolei a coluna, ponto values, transforma em lista. E qual que é o período da média curta? 50. Ele vai passar aqui, ó, 50. E qual que é a lista média 2? Eu faço a mesma coisa com os closes e passo 100 no valor do indicador. Eu plotei aqui só para vocês verem, ó, tá vendo? É igualzinho que ele faz aqui, ó. Ele está plotando só none. Aqui, no caso, ele está plotando um data frame. Aqui eu não quero imprimir um data frame. Aqui eu vou imprimir a lista do indicador que eu acabei de criar. Mas você pode ver que o começo do indicador é igual. Não. E lá no final ele tem sim um indicador. Legal, então agora é só fazer o mesmo método que eu fiz com o indicador do rolling, só que agora eu vou usar essa lista de média para popular esse data frame que eu quero passar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o data frame que tem os closes lá de cima. Então, esse DF que eu estou dando o nome de DF3 aqui, ele vai isolar só o data frame que tem os closes. E aí eu vou inserir uma nova coluna chamada média 1 e vou inserir uma nova coluna chamada média 2 com os dois indicadores que eu acabei de criar através dessa função da listinha aqui. E quando você plota, você vai ver que ele tem aí o mesmo output. Se você comparar aqui, eles são exatamente iguais. Então, gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, volta o vídeo, vai com calma. Nós falamos bastante conceitos aqui. Vocês sabem que para você chegar aqui nessa aula, você já tem que estar um pouquinho mais avançado. Nós temos uma trilha que mostra do começo, se você ainda não tem o Python instalado, se você ainda não pegou muito o básico. Nós temos uma playlist inteirinha do básico, como você entende o Python, para você poder consumir melhor essas informações que eu estou te passando. Beleza, gente? Então, a aula de hoje era isso aqui. Se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para que toda vez que a gente fizer um vídeo novo no canal, você seja avisado. Beleza, gente? Então, até a próxima.